Olá, este é o canal da Igreja Presbiteriana Independente Vida Plena. Uma comunidade simples e acolhedora que busca viver como Jesus ensina, amar a Deus acima de tudo, ao próximo como a si mesmo e compartilhar o Evangelho com outras pessoas. Enquanto aguarda o início do culto, aproveite e se inscreve em nosso canal. Não esqueça de dar o seu like e compartilhar. Toda quinta-feira, às 8 horas, realizamos nosso culto de oração pelo Zoom. E aos domingos, às 7 horas, celebramos o culto em nosso canal do YouTube. Para mais informações, entre em contato conosco. Se você quiser contribuir financeiramente com nossa igreja, você pode realizar depósito ou transferência em uma de nossas contas. Nossa celebração já vai começar. Se você deseja nos conhecer melhor, siga-nos em nossas redes sociais.
Olá, que a graça, a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador, estejam conosco nesse nosso momento de culto e adoração ao nosso Deus. É uma alegria podermos mais uma vez nos reunir, mesmo que de forma online, para celebrarmos ao nosso Deus. Essa noite nós somos convidados pelo Salmo 47, versículo 1 a 2, a reconhecer que o nosso Deus é o grande Rei e nós devemos louvá-lo como aquele que tem todas as coisas sob o seu controle e como aquele que governa de maneira poderosa, soberana e bondosa todo o universo. Salmo de número 47, os versículos 1 e 2 nos dizem assim: batam palmas de alegria todos os povos, cantem louvores a Deus em voz alta, pois o Senhor, o Altíssimo, deve ser temido. Ele é o grande Rei que governa o mundo inteiro. Às vezes, nós olhamos o cenário à nossa volta, percebemos tantas maldades que algumas pessoas se questionam: será que Deus perdeu o controle? E a resposta que a Bíblia nos dá é que Deus de modo algum perdeu o controle. O mal é uma realidade que existe no nosso mundo, mas não é uma realidade que desestabiliza o governo do nosso Deus. Deus está acima de todo o mal, e o mal de modo algum pode abalar a Deus ou de alguma maneira atrapalhar, frustrar, destruir o plano maravilhoso que Deus tem para as nossas vidas. Deus é soberano, Senhor. E como Rei, Deus já está conduzindo a história para o seu final glorioso, aonde, por meio de Cristo Jesus, não apenas as nossas vidas são resgatadas da corrupção do pecado, mas em Cristo Jesus, todo o mundo, todo o universo é resgatado e é restaurado pelo nosso Deus. É por isso que nós caminhamos não apenas para o dia glorioso em que nós mesmos seremos libertos da corrupção do pecado e receberemos um novo corpo incorruptível, livre de qualquer mancha do pecado, mas nós caminhamos também para um novo mundo, onde nós vamos desfrutar de um novo céu, de uma nova terra, onde não haverá as manchas da maldade, da violência, da desigualdade, onde não existirá o mal, nem mais o maligno existirá. Deus é Senhor, Ele reina sobre tudo e sobre todos, e Ele está conduzindo a história de acordo com a sua vontade para o grande final glorioso. Essa é a nossa esperança. Enquanto esse grande dia não chega, nós somos chamados a propagar essa esperança a outras pessoas. E somos chamados a viver os valores do reino de Deus em nossas vidas. De modo que a nossa vida, ela precisa refletir a beleza das virtudes que há em nosso Deus e que nos foram reveladas na pessoa de Jesus Cristo. Devemos viver a nossa humanidade conforme Jesus viveu aqui na terra e assim glorificarmos ao nome do nosso Deus. Que o Senhor nos ajude a viver essa verdade e que o Senhor nos ajude nessa noite a celebrar o fato de que Ele é Rei sobre todo o universo e Ele é Rei sobre as nossas vidas. Tudo está sob o governo, sob o domínio do nosso Deus. Eu quero convidar você a me acompanhar nesse momento de oração. Querido Pai, louvamos o Teu nome porque reconhecemos que o Senhor é Rei, Rei soberano, todo-poderoso, que governa todas as coisas com perfeição
e com muito amor, com muita bondade. Queremos admitir que a vida muitas vezes nos surpreende e muitas vezes as questões que nos envolvem nos deixam apavorados, porque nós não temos o domínio e não temos o controle de tudo que nos acontece. Mas nós cremos de todo o coração que, apesar de nós não termos o domínio sobre as coisas que envolvem a nossa vida, nós sabemos que o Senhor tem o domínio de tudo. Tudo está debaixo do teu governo. Muito obrigado porque o teu plano é verdadeiro, é fiel, e muito obrigado porque o teu plano é perfeito e nada pode, de modo algum, frustrar, destruir o plano que o Senhor tem para as nossas vidas e para o nosso mundo. Ajuda-nos a confiar em Ti e ajuda-nos a encontrar a segurança sempre em Tua presença. E que possamos viver nesse mundo submissos ao Teu governo, à direção do Teu Espírito para cada um de nós. Abençoe esse nosso momento de culto e receba essa adoração como uma expressão sincera de todo o nosso louvor ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu quero convidar você a abrir o seu WhatsApp, eu vou abrir aqui o meu. Vamos fazer um momento de saudação. É algo muito simples, mas é algo significativo para a pessoa que recebe a nossa saudação e é algo também, principalmente, muito significativo para nós, porque é a maneira como nós cultivamos a comunhão entre nós como irmãos, como família da fé. Então, vamos ter esse nosso momento de saudação e hoje eu quero fazer a minha saudação para o nosso querido irmão Jair, para a nossa querida irmã Jaira. Olá, Jair, meu irmão. Nós estamos aqui reunidos no nosso momento de culto, de adoração, e hoje a nossa saudação vai especialmente para você, para a nossa querida irmã Jaira. Que Deus, em sua maravilhosa graça, os abençoe e que Ele traga ao coração de vocês toda a paz, toda a sabedoria necessária para encarar os desafios da vida. Saudades, grande abraço. Já mandou a sua saudação? Mande, envie uma mensagem para alguém, compartilhe o link do culto para que a pessoa acompanhe esse culto junto com você. E eu incentivo, inclusive, você durante a semana a entrar em contato com alguém que há tempo que você não vê. Converse, procure saber como a pessoa está. Isso é fundamental para a nossa comunhão como igreja e para expressarmos o amor que existe entre nós. Vamos juntos louvar ao Senhor com os momentos nossos de cânticos. Aproveite aí da sua casa mesmo para você cantar junto conosco e prestar esse culto de adoração ao nosso Deus.
nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos, Deus, pela oportunidade de te adorarmos mais uma vez. Te agradecemos, Senhor, por podermos estar aqui na tua presença e te adorar com todo o nosso coração. Que o Senhor possa vir abençoar, Deus, e guardar a vida de cada um que está na sua casa nesse momento, te adorando. Que o Senhor possa vir a guardar a vida de cada um. Que o Senhor também possa vir abençoar, Deus, a vida de todos que contribuíram com seus dízimos e ofertas. E que o Senhor possa vir abençoar também aqueles que não tiveram condições de contribuir. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos aqui com a alegria e a liberdade proporcionada pelo Espírito. Essa alegria que Davi sentiu no Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os irmãos fisicamente não estão aqui, mas temos certeza que o coração daqueles que amam esta casa estão aqui, pois não há como prender o amor, não há como prender a ação do Espírito que sopra para onde quer. E nesta noite de grande alegria pelo nosso encontro, ainda que virtual, queremos começar por afirmar que a oração é o pilar da fé cristã que nos abre portas e nos dá autoridade para anunciar o Evangelho com a liberdade no Espírito em cada oportunidade que se nos apresenta. Nesse período de isolamento social por conta desta pandemia do Covid, período este de grande tristeza pelas mortes, período de grande medo de contaminação, medo do desemprego, medo da insegurança pública, dentre outros, as pessoas estão mais sensíveis à voz de Deus, quer pela pregação da palavra, pelos cânticos espirituais e ou através do nosso bom testemunho. Por causa disso, nós precisamos estar física, mental e espiritualmente preparados para sermos instrumentos nas mãos de Deus, aproveitando as oportunidades que Ele nos concede para pregar e viver o Evangelho de Jesus Cristo, atenuando, diminuindo o sofrimento, a dor das pessoas com a esperança que a fé na palavra de Deus proporciona, pois a fé vem do ouvir e dar ouvidos à palavra de Deus. Convido a amada igreja a me acompanhar na leitura da carta aos Colossenses, no capítulo 4, versículos do 2º ao 6º, onde aprenderemos sobre 3 atitudes vitais à efetividade de nossa jornada evangelística. No sermão intitulado Tempo de Crises, Tempo de Oportunidades. Tempo de crises, tempo de oportunidades. Então, fazendo a leitura de Colossenses, capítulo 4, a partir do versículo 2º, no subtítulo A Oração e a Prudência, temos aqui: perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Primeira atitude
para a gente poder ser usado por Deus nessas oportunidades é perseverar em oração. Essa é a ordem. Perseverar em oração. Perseverar em oração é manter-se em oração apesar das dificuldades. Perseverar em oração é manter-se firme em oração apesar das dificuldades. A prática da oração é uma bênção desde sempre, mas é um dos ministérios mais desafiadores na igreja, sobretudo em nosso tempo, marcado por uma correria sem fim. É preciso perseverar em oração para vencer o cansaço, que nos faz dormir até de olhos abertos, que dirá fechados. É preciso perseverar em oração para se concentrar em meio ao barulho que nos cerca. É preciso perseverar em oração para termos poder e autoridade para resistir aos ataques do nosso inimigo, o inimigo de Deus, Satanás. Precisamos perseverar, vigiar e orar para não cairmos em tentação. Tentação de abandonar as coisas de Deus, seduzidos pelas coisas do mundo. Nessa passagem que acabamos de ler, aprendemos que, além de suplicar por nós mesmos, temos que nos lembrar de nossas lideranças pastorais. O pastor, o presbítero, não é um super-herói. E ele é presa preferencial de Satanás, porque se cair um pastor, se cair um presbítero, é um escândalo, é um prato cheio para botar em dúvida a eficácia do Evangelho. Portanto, eles precisam, e eu me incluo nisso, nós precisamos estar coberto pelos irmãos na prática da oração, porque nós somos homens, aqui na nossa igreja só homens, mas há mulheres que são feitos de carne e osso, e que são suscetíveis às paixões deste mundo, se não vigiarem. Então, amados, nós aprendemos isso, pois as lideranças carecem da intercessão para que tenham sabedoria em suas decisões. Os pastores, os presbíteros na nossa igreja governam a igreja. E eles precisam ser e estar ungidos para que as decisões sejam segundo o coração de Deus e a palavra em sua ministração ocorra como convém. Ao vigiarmos em oração, estamos atuando preventivamente contra os ataques traiçoeiros do mal que nos cerca. Não é fácil nem popular esse ministério. A minoria da igreja participa dele. Mas, se somos cristãos verdadeiros, temos que imitar o nosso Senhor Jesus. Jesus Cristo, um homem de oração. Perseveremos. Outro ponto que gostaria de destacar é a questão do comportamento. Está escrito aqui no versículo 5, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Então, às vezes, num entusiasmo estilo fogo de palha, alguns cristãos tentam evangelizar os que são de fora. Mas seu esforço acaba se tornando vão por conta do seu mau testemunho de vida, que fala mais alto do que suas palavras.
Aliás, um comportamento digno da vocação a qual somos chamados dispensa palavras. Se nós dermos um bom testemunho, não precisa nem falar às vezes. A nossa vida fala por si só. Pois de discurso o mundo está saturado e as pessoas não suportam mais ouvir discursos moralistas dissociados da santidade do nosso Deus. Embrulha o nosso estômago a percepção de um discurso de santidade, partindo de uma boca desprovida de sabedoria. Ninguém suporta a hipocrisia de alguns crentes, que são pecadores contumazes, incorrigíveis, e depois querem posar de santos, julgando a vida dos outros. É comum ouvirmos a frase, para ser crente como aquele ali, eu prefiro ficar do jeito que estou. A sabedoria, a unção do alto, para dialogar e conviver com os que são de fora, com os que ainda não se converteram a Jesus, com aqueles que nós queremos evangelizar, abre portas para a pregação do evangelho e salvação de muita gente. As pessoas que são de fora, embora façam coisas reprováveis pela palavra de Deus, se escandalizam ao ver pessoas que se dizem cristãs fumarem, beberem, se prostituírem, falarem palavrões, armarem barracos, armarem confusões, escândalos, serem maus pagadores, crentes caloteiros, violarem as leis de trânsito. Às vezes tem um versículo no vidro traseiro e a mão sai para fora fazendo aqueles gestos terríveis. Mentirem. Crente não mente, irmãos. O diabo é o pai da mentira. Maldizerem seus semelhantes, não controlarem a sua língua venenosa. Não pode da mesma fonte sair água doce e água amarga. Subornarem autoridades. Tem gente que se diz crente e faz oração agradecendo pela propina. Furarem filas, estacionarem em vagas de idosos, desrespeitarem os pais. Só para citar alguns exemplos muito comuns. Ninguém vos iluda, crente não bebe, crente não fuma, nem socialmente, como dizem alguns. Ah, mas eu gosto, pastor, é maior que eu. Quando a gente vive no Espírito, a gente é dominado pelo Espírito. E se a gente gosta, negue-se a si mesmo. Quem não negar-se a si mesmo e não carregar a sua cruz, não é digno de mim, disse Jesus. Portanto, despertemos para essa necessidade exortada em nosso texto bíblico, se é que queremos ser evangelistas segundo o propósito divino, seguindo os passos de Jesus. E por fim, mas não menos importante, aproveitemos as oportunidades. A oportunidade vem para todos, mas só os que estão vigilantes a aproveitam, ou as aproveitam. Deus concede oportunidades para todo mundo, todos nós pregarmos o Evangelho. Mas somente aqueles que estão ali preparados, com as credenciais da santidade de Deus, na unção do Espírito, que vigiam em orações para que possam ser efetivos neste momento, estão aptos a este privilégio. E note aqui que a oração desses que estão preparados não é só de pedir,
esse ministério de oração, segundo a orientação do Espírito, ele pressupõe súplicas intercessórias por si mesmo ou pelos outros e ações de graças, porque Deus se agrada de um coração grato. Deus se agrada daqueles que falam com Ele para agradecer. Porque quem está ali só para pedir tem uma relação interesseira com Deus, como são as relações dos que são de fora, que ainda não conhecem a Deus. E Deus não quer um relacionamento assim. O que Deus pede de nós é: filho meu, dá-me o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Está lá em Provérbios. Nesses tempos de crise, muitas pessoas estão desesperadas e ávidas com a expectativa de ouvir uma palavra de esperança, a boa nova do Evangelho. É triste perceber que as pedras estão clamando e parte significativa da igreja está deitada eternamente em berço esplêndido, dormindo, insensível a todas as oportunidades que cercam o contexto em que está inserida, como se nada tivesse a ver com ela. O profeta Isaías denunciou a condenação de Deus ao culto hipócrita. Aquele culto em que a boca fala de Deus, mas o coração está distante. E isso está registrado no 2º capítulo do livro que leva o nome do profeta. Nas palavras: de que me serve a multidão de vossos sacrifícios? Estou farto dessa parafernália. Estou farto disso tudo. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Tenha um compromisso comigo. Aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça. Repreendei o opressor. Defendei o direito do órfão. Pleiteai a causa das viúvas. Culto hipócrita denunciado por Deus é culto insensível, culto vazio, de pessoas indiferentes às oportunidades de se fazer o bem em meio às crises. Culto hipócrita é culto de pessoas que não têm e não querem comunhão com os irmãos, com seu semelhante. Culto hipócrita é culto de pessoas que não têm uma vida coerente em atitudes com a fé que professamos. Culto hipócrita é o culto de quem não tem o coração na obra do Senhor e busca a Deus com os irmãos, quando busca para cumprir tabela, para desencargo de consciência, para uma busca interesseira e antibíblica. Irmãos, está escancarada a janela de oportunidades. Não obedece quem não quer. A palavra desafiadora de Deus ao nosso coração esta noite é: perseverai em oração. Perseverai em oração. Está uma gravação do céu. Perseverai em oração. Sem oração não há poder para resistir na luta contra as potestades do ar. Portai-vos. Portai-vos é uma forma sincopada, abreviada de comportai-vos com sabedoria, dando bom testemunho aos que são de fora.
Tem crente que faz coisa que até os incrédulos ficam escandalizados. Vou dizer mais, tem pessoas que se dizem crentes que deixam até o diabo com o cabelo em pé. Jesus falou, é inevitável que haja o escândalo. Mas ai daquele através de quem vem o escândalo. Melhor lhe fora não ter nascido, ou ter nascido e ser-lhe colocada uma pedra, uma mó de atafona, e jogado no mar. É gravíssimo o mau testemunho. Porque quando qualquer pessoa de fora faz qualquer dessas coisas que eu citei durante a homilia, não pega nada. Mas quando é um crente, dá o que falar. Dá o que falar. É a mesma coisa que uma mancha em uma roupa branca. Aparece. E Jesus, quando voltar, ele espera encontrar a noiva adornada, imaculada, né, com suas vestes celestiais, alvas, mais que a neve. Não pode ter mancha. A mancha aparece. Então nós temos que pensar, Jesus está às portas. E o nosso comportamento, a nossa atitude diante dessas oportunidades que estão aí se multiplicando nos dias do fim, nos sinais de que a volta de Jesus está próxima, fazem toda a diferença. Esse é o desafio. Ah, mas todo mundo faz isso. Nós não somos todo mundo. Nós não somos donos de nós. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Nós não estamos mais nos guiando por vista. As coisas velhas já passaram. Nós precisamos resgatar essa noção de que Jesus é o Senhor e nós, servos inúteis, como está na palavra, servos inúteis. Ele nos usa por misericórdia. Por isso nós precisamos nos comportar com sabedoria, dando um bom testemunho, para que não sejamos pedra de tropeço na vida das pessoas que não conhecem a Deus, mas nos observam. Essas pessoas não leem a Bíblia. Nós que somos crentes estamos lendo muito menos a Bíblia. Imagina eles. Eles leem as nossas vidas. E por fim, nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus concede à igreja para ser relevante nesses tempos de crise, se reinventando na sabedoria que vem do alto. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Deus vos abençoe. Caminhando para o término do nosso culto, em resposta à palavra, nós vamos orar. Vamos perseverar em oração. E depois impetraremos a bênção. Feche seus olhos. Pense como você está diante da palavra pregada, diante do Deus que, através do seu Espírito, inspira esta palavra, diante do Espírito que nos ilumina para lermos e compreendermos essa palavra. Quanto tempo você tem dedicado da sua vida à oração, a vigiar? Como você tem se comportado diante dos de dentro e dos de fora? As pessoas podem dizer, eu não sou crente nem nada, mas
aquele cara ali, eu sei que ele é crente mesmo. Eu acompanho a vida dele faz muito tempo e dá até gosto de ver. Um dia eu quero ser como ele, ou como ela. Você é inspiração para alguém se aproximar de Jesus Cristo? Como você tem se portado diante das oportunidades deste tempo? Você está indiferente? Tanto faz? Não afetando a mim, tudo bem? Pense nisso. Deus está dando um sacode na vida da gente, na humanidade, no mundo e na igreja também. Que estejamos como as virgens prudentes, vigiando e orando, porque Jesus está às portas. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela tua palavra, que é a verdade, que ela encontre abrigo em nossos corações, que o Espírito Santo opere maravilhas, convencendo-nos do pecado que precisa ser abandonado, da justiça de Deus que não falha e do juízo que certamente virá, onde prestaremos conta de tudo de bom ou mal que fizemos no tribunal de Cristo. Visita a nossa igreja, dá-nos relevância, dá-nos sermos uma casa de salvação, opera maravilhas nesse tempo, através da ação invisível do teu Espírito, nesses tempos virtuais, que a nossa igreja seja diferente, que a nossa igreja fique até mais unida, que nós façamos uma reflexão sobre a alegria de estar na tua casa, neste momento de privação, e que quando isso acabar, quem sobreviver, tenha um grande estímulo para ir à tua casa com mais alegria. Repreende a indiferença, repreende o relaxo espiritual, que nós busquemos a Deus sobre todas as coisas, na certeza de que tudo mais tu proverás. Ó Deus, oramos agradecidos por este privilégio de sermos teus. Tem misericórdia de nós e usa-nos. Dá-nos o privilégio e a alegria de entregarmos fruto desse trabalho, entregarmos vidas conquistadas para ti, pela ação do Espírito, a partir do nosso testemunho, do nosso bom testemunho, da nossa fidelidade na evangelização. Dá-nos o crescimento, como na igreja primitiva. A gente persevere na doutrina, na palavra, a gente persevere na oração, no partir do pão. E enquanto isso, o Senhor acrescente aqueles que se hão de salvar através deste ministério, através desta igreja aqui de Sumaré. Nós te pedimos estas bênçãos, ainda intercedendo pelos que estão frios na fé, intercedendo para os que estão dormindo, que ainda não despertaram para esta realidade. Visita, Pai, que nenhuma ovelha se perca, não por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. É o que te pedimos, é o que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a sabedoria de Deus, a fonte de toda a ciência, de todo o saber, que a unção do Santo Espírito possa nos acompanhar, possa nos tocar,
possa nos transformar, e a todo o povo de Deus que se reúne por sobre a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém.